Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para falar como você pode melhorar a nota na competência 5 da redação do Enem. Primeiro, é a competência da solução de problema. E o nome da competência ou descritor é o seguinte: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, se não houver respeito aos direitos humanos na proposta de intervenção, você vai tirar zero. De novo, Manuel, posso desrespeitar na redação? Pode sim, devido ao que você sabe que está acontecendo, tá? No país, no planeta. Mas, se não respeitar os direitos humanos na conclusão, zero. É isso. Vamos lá então. Existem 5 etapas para a construção da proposta de intervenção. Você responde as perguntas: quem vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? Como e para quê? E ainda dá um detalhamento, tá? É possível detalhar qualquer uma das 4 perguntas. Um detalhamento apenas já sobe a sua nota de 160 para 200. Muito bom, hein? Vamos lá então. O que você deve evitar na proposta de intervenção? Não use gerúndio. Quando você usar gerúndio, você vai ficar dependendo da interpretação do corretor. Você escreve lá, visando, deve fazer tarará, merchandising social, visando a solução do problema do desmatamento. Daí o corretor vai ver se esse visando é quem, se é o quê, se é como, se é para quê. Ou detalhamento. Se o corretor não identificar, é claro que visando é para quê. É óbvio que é para quê. Mas se o corretor não identificar, você perde 40 pontos na hora. Então, ao invés de usar gerúndio na conclusão, use os articuladores adequados. Usou gerúndio, você está na mão do corretor. Ele pode ou não tirar ponto de você. Seria bom evitar ainda colocar mais de uma resposta em cada proposta para cada pergunta. Vamos lá, escolas e ONGs. Põe só escola, põe só ONGs. Então, a dica, que eu odeio a palavra dica, mas uma informação, um ensinamento evite conjunções coordenadas ligando elementos. Outro elemento que deve ser evitado é ação interventiva pouco prática. Tá? Ação pouco interventiva ou ação pouco prática. Devemos conscientizar, zero. Pôr a mão na consciência, zero. Prestar atenção, zero. Amar, respeitar, zero. Não são ações efetivas. Tá? Então, só voltando para conscientizar. O conscientizar é aceito no para quê, no efeito, na finalidade, mas evite, tá? Se você usar gerúndio, conjunção coordenada ou ação interventiva pouco prática, é bem provável que você perca ponto na competência 5 da solução de problemas. Pelo amor de Deus, tá? Não use ainda orações condicionais. Caso, se for feito, caso seja, poderia. Estruturas condicionais, se, caso, poderia, deveria, levam a nota do aluno para 80. Ele perde 120 na hora. Brinca não. Articuladores que ajudam na conclusão. Agora um negócio positivo, tá? Para poder apresentar a proposta de intervenção, tá? Quem vai fazer o que? Você usa urge. Urge que as escolas desconstruam o ideal heteronormativo, um negócio bonito aí, tá? É necessário, faça necessário, é urgente, é imperioso, cabe. Para poder indicar o meio, você usa por meio de, por intermédio, mediante. Para indicar a finalidade, você usa para quê? A fim de, separado. A fim de quê? Separado, com vistas a, com objetivo de, com o fito de. Não use gerúndio. Quando você usar gerúndio, você vai depender da boa vontade ou da interpretação do corretor. Ele pode não perceber a qual pergunta você respondeu. Pouco mais. Existem 3 principais tipos de detalhamento. Estruturas gramaticais que ajudam você a detalhar. Veja, a primeira é uma oração adjetiva. Seria bom que você pusesse entre vírgulas e essa oração adjetiva vai começar com o pronome relativo que, o qual, a qual, os quais, as quais. Meus alunos gostam bastante. Por tudo isso, o Ministério da Cultura deve promover ações de merchandising social, por intermédio da inserção de situações de intimidação sistemática em obras de arte, as quais mimetizarão situações cotidianas vividas pelas vítimas de bullying, com vistas a assegurar a convivência harmônica em sociedade. Quem? O Ministério da Cultura é o quê?
A merchandising social, como? Inserção de situações de bullying em obra de arte, sei lá. Agora o detalhamento. Está falando que as obras de arte vão copiar, vão tentar imitar, vão tentar espelhar as situações cotidianas vividas, vivenciadas pelas pessoas que sofreram bullying. Para quê? Para assegurar a convivência harmônica. 5 elementos, nota 200. Muito bom, aí. Então, oração adjetiva vai começar com o pronome relativo, que, o qual, a qual, os quais, as quais, e vai vir entre vírgulas. A segunda hipótese de detalhamento é uma explicação ou causa. Meus alunos não gostam muito, não. Nem usam, tá? Mas cada um é de um jeito. Essa explicação ou causa é uma oração que vem entre vírgulas e indica um motivo de algo acontecer, tá? E ela começa com o articulador causal, já que, visto que, na medida em que, haja vista que, uma vez que. Veja um exemplo. Por tudo isso, o Ministério da Cultura deve promover ações de merchandising social, por intermédio da inserção de situações de intimidação sistemática em obras de arte, já que esse público encontra dificuldades para verbalizar as agressões sofridas e tem constante contato com produções artísticas. É o motivo, é a causa de escolher fazer propaganda social, que é merchandising social, dentro de obras de arte, com vista a assegurar a convivência harmônica em sociedade. Então, é possível construir uma ação adjetiva e é possível construir uma ação que dê uma ideia de explicação ou causa. A terceira hipótese aqui de detalhamento é o exemplo, é uma exemplificação. Esse exemplo vai vir entre vírgulas, vírgula antes e vírgula depois, que marcam as 3 hipóteses aqui, tanto o exemplo, quanto a oração adjetiva, quanto a explicação ou causa. Na verdade, é mais causa. O exemplo vem entre vírgulas, uma sequência que dê exemplo do que você falou antes, e ainda começa com o articulador como, tal como, ou a exemplo de. Vejam um exemplo do exemplo. Por tudo isso, o Ministério da Cultura deve promover ações de merchandising social por intermédio da inserção de situações de intimidação sistemática em obras de arte, tais como telenovelas, filmes e peças teatrais, com vistas a assegurar a convivência harmônica em sociedade. Então, nós vimos 3 tipos de detalhamento, 3 jeitos de detalhar. Agora, eu vou pegar fragmentos de redações de alunos em que há detalhamento de quem, o que, como e para quê. Veja. Detalhamento do agente para solucionar tal entrave às ONGs como órgão que visa suprir as deficiências do Estado. Aqui, tá? Essa estrutura assemelha-se a um aposto, tá? Essa estrutura também está indicando o motivo da escolha das ONGs. É isso. Então, assim que a gente pode detalhar o agente. O normal é colocar um aposto, tá? As ONGs, tá? Defensoras dos direitos da coletividade. Então, você põe entre vírgulas uma estrutura que explica o agente. Essa estrutura entre vírgulas que explica é chamada de aposto. Exemplo de detalhamento da ação interventiva. Veja. Ademais, as prefeituras poderiam disponibilizar materiais tecnológicos, como computadores e tablets. Aqui, o detalhamento do disponibilizar materiais tecnológicos, que é o que, foi feito por intermédio de um exemplo. Tá? Vem entre vírgulas e começa com o articulador de natureza de exemplo. Agora, o detalhamento do meio ou modo. Além disso, cabe ao Ministério da Educação, através da associação com empresas privadas. Gente, as redações aqui são fragmentos de redações de aluno, então tem muito problema, tá? O que me interessa, sem dúvida, aqui é o meio ou modo detalhado, que está em negrito. Além disso, cabe ao Ministério da Educação, através da associação com empresas privadas, que receberiam incentivos fiscais. É uma oração adjetiva, né? Começou com o pronome relativo que, e se refere a empresas privadas. Dá um detalhamento aí, dá uma especificação, traz uma característica do meio ou modo por intermédio de uma oração adjetiva. Começa com o pronome relativo, que, o qual, a qual, os quais, as quais, em geral, obviamente, tá? E vem entre vírgulas. Agora, é possível detalhar o efeito ou finalidade. Veja que maravilha. Urge, pois, a necessidade, você já sabe que os textos são textos de aluno, então eles têm problemas de escrita. Daí, corrigindo, é necessário que o governo, urge que o governo, beleza? E nem bom colocar governo, melhor colocar ministério. Mas eu vou ler o que o aluno escreveu. Urge, pois, a necessidade de o governo investir na propagação de maneiras para aumentar a eficácia da educação aos surdos no Brasil.
a partir de palestras destinadas às instituições educativas, com o objetivo de propiciar o aumento no uso de Libras de forma mais abrangente na sociedade. Com isso, ao longo do tempo, ocorrerão mudanças positivas na educação brasileira. Olha essa última frase. Essa última frase é aquela frase de fechamento, tá? Com isso, assim, com medidas gradativas, haverá a solução do problema relativo a Pararapapá. A frase de fechamento, você pode nem acreditar, ela é vista como um detalhamento do para quê, do efeito ou finalidade. Foram aqui as informações que eu trouxe, tá? Sobre como você pode melhorar a nota nas 5 competências avaliadas na redação do Enem. Excelentes estudos, excelentes redações.